A Justiça Federal de Minas Gerais condenou autores e mandantes da chacina de Unai a ressarcirem a União em cerca de 30 milhões pelos benefícios pagos aos familiares dos 4 servidores públicos assassinados. O pedido da ação foi da Advocacia, melhor dizendo, Geral da União. O crime ocorreu em janeiro de 2004, quando 3 fiscais do trabalho que investigavam denúncias de trabalho escravo na região e o motorista que os acompanhava foram assassinados em uma emboscada. Eduardo, você conhece esse caso de trás para frente? Olha, eu peço licença aos que estão cansados de ouvir essa história para buscar um pouquinho o contexto, para botar todo mundo, como diz agora, atualmente, na mesma página. Um fiscal do trabalho, servidor público federal no exercício da sua profissão, quer dizer, um cara que sagrado, cumpria bem o seu dever de fiscalizar as fazendas dos Mânicas lá em Unai. Um dos Mânicas, Norberto, resolveu matá-lo. Esse cara enche demais, é muito chato, vou mandar matar. Contratou intermediários que contrataram assassinos de aluguel, que prepararam a tocaia, que armaram tudo para fuzilar o cara no meio das fazendas. Só que na hora H, um dos assassinos ligou para o Norberto e falou assim: doutor, eles estão em 4. A hora era matar um. Ele falou, a expressão não sei se é bem essa, mas foi algo tipo assim, tora todos, ou seja, mata todos. Eles mataram os caras a queima-roupa. O que acontece, 20 anos depois, é que os caras foram condenados. Quem matou já morreu ou tá preso, quem contratou já matou, já morreu ou tá preso, mas os Mânicas têm uma situação única. Porque depois disso, o Antério já foi eleito prefeito 2 vezes. E eu achava que o Antério tinha a mesma culpa que o irmão. Só que em 2016, portanto, 12 anos depois do crime, o Norberto foi a um cartório e registrou um documento, Júnior, dizendo: fui eu que matei, meu irmão não tem nada a ver com isso. Hoje, o irmão condenado a mais de 100 anos está preso e o Norberto está solto, foragido. E a nossa polícia, que diz que é a melhor do Brasil, não sei o que, então não consegue pegar o Norberto. A polícia pega todo cara que está foragido, todo, mas não pega o Norberto. Eu me refiro à Polícia Federal, Militar, Penitenciária, Civil, todas as polícias. O Norberto está foragido. Foragido, condenado a mais de 100 anos de cadeia. E agora vem essa decisão provocada pela Advocacia Geral da União, que eu acho a mínima coisa que se poderia fazer do ponto de vista civil. Fazê-los ressarcir a União, o prejuízo que a União teve em bancar bolsas de estudo para a família, em indenizar as famílias, cuidar, porque as meninas que tinham 4 anos e que ficaram órfãs daquela chacina, hoje estão com 24. Elas estariam absolutamente entregues à própria sorte se não fosse a mão do governo ajudando. Então, isso é absolutamente pertinente e o mínimo que se pode fazer. Agora, eu estou me referindo ao Tribunal Regional, que eu lutei tanto para instalar aqui em Minas, ao senhor secretário de Segurança Pública e Justiça, que eu gosto, comandante-geral da PM, governador do estado. É uma vergonha o Norberto continuar foragido. William Travassos, são os casos aqui do interior de Minas. Bom, primeiro eu quero dizer que eu não acredito nessa declaração dele tirando a responsabilidade do irmão, porque vagabundo, ele fala qualquer coisa e para tentar defender um ou defender outro, um cara que encomenda uma morte eu não posso respeitar nesse sentido, é um sicário para mim, então não merece o meu respeito. Vai continuar foragido enquanto tiver dinheiro, porque é assim que eles conseguem. Não sei se está intocado no Paraná, em Unai ou fora do país, mas a grana sustenta essa fuga desse cara. Imagine os senhores, você que está ouvindo aí, Itatiaia, no dia 28 de janeiro de 2004, um homem levanta da sua cama, dá um beijo na esposa, toma um café, ele vai sair, esquece uma correntinha com uma cruz, ele volta, dá um beijo nessa pessoa, ele é um motorista do carro, é o seu Ailton, não é isso? E aí depois ele vai transportar o João Batista, o Nelson, ou melhor, o João Batista, o Ertóstenes e o Nelson, não é isso? Pois bem. O alvo era o Nelson. Eles param numa estrada porque tem 2 caras que param o carro e eles são mortos. Lembrando que o motorista, ele não morre, ele é socorrido pela PM e ele começa a falar sobre essa história, o que ajuda muito na investigação do caso. É lamentável a gente ver como o dinheiro consegue fazer essas manobras na justiça brasileira. Vai para Brasília, vem para BH, vai para Unai e fica nesse ping-pong enquanto as pessoas não são responsabilizadas. Agora, volto a dizer, esse tal de Norberto, esse lixo, vai continuar foragido enquanto tiver dinheiro. Isso já foi matéria do Linha Direta em rede nacional. Quantas vezes vocês não falaram nesse caso aqui da Itatiaia?
E eu acho que isso aí não tem a ver, às vezes, com o secretário de segurança ou com a polícia militar. Na verdade, tem a ver com quem está dando cobertura para ele. Será que não conseguem achar? Ele já está com identidade nova? Qual é o esquema que mantém esse sujeito em liberdade? Mas não é o secretário de segurança? Não, eu tô só... Entendeu, Edu? Eu não tô te criticando, não. Eu só tô dizendo que, na verdade, quem é que tá financiando ele? São as empresas da família? De onde ele tá arrumando dinheiro para ficar foragido? Eu olhei aqui, viu, Júnior? Sicário, sedento de sangue, sanguinário. É isso. Aprendi mais uma. Eu também dei uma pesquisada aqui. É que bom que você falou, que todo mundo fica sabendo também, aumentando o nosso vocabulário nessa manhã. Fala, Marcelo. Hoje tem câmera em todos os lugares, né? Hoje tudo digitalizado, a gente consegue acompanhar tudo, quem entra no aeroporto, quem sai do aeroporto, quem entra em qualquer rodoviária. Então, realmente é uma vergonha para a segurança pública não conseguir prender o Norberto. Agora, Júnior, essa decisão da justiça é muito acertada, porque imagina só, o cara comete um crime bárbaro desse e o Estado paga. Nossa. E a gente paga. Nossa. O poder público paga. Então, assim, tarde até, né? Talvez se tivesse tido uma decisão dessa obrigando os Mânicas a pagarem pelo ressarcir o Estado, talvez eles não teriam dinheiro para continuar fugindo. Então, uma decisão acertada, mas pelo que a gente vê, veio bem tarde. Ô Rita, esse caso ele vai e volta, né? Agora com essa decisão provocada aí pela AGU. É aquela história. Siga o dinheiro. Quando você segue o dinheiro, ou quando você mexe no dinheiro, as coisas aparecem. Então foi uma decisão acertada, mesmo que tardia. Mas com certeza isso aí pode tirar, apesar do dinheiro dos Mânicas, do poder deles na região, e isso com certeza tira o fôlego e fica a grande interrogação. Por que até hoje, ao seguir o dinheiro, né, não houve um rastreamento de quem está financiando, de onde que ele está, porque é só seguir o dinheiro. Então a família está por trás, os recursos deles estão por trás disso, mas aí vem um negócio, né? Nós estamos agora em 2024, na era das criptomoedas, e é Bitcoin para lá, Bitcoin para cá, as coisas ficam um pouco mais difíceis, mas foi uma decisão acertada, mesmo que tardia. Ouvinte da Tiaia, não se esqueça, os dois advogados dos Mânicas são do Antério e o Marcelo Leonardo, que é um dos mais poderosos de Minas, e do Norberto Cacai. Advogado, né? Precisa de dinheiro para pagar esses advogados. Ô, Júnior, me dá aqui um minuto pelo seguinte. Por favor, Dan. Eu escutei essa com o Renato Gios Neto. Ô, gente, é dever nosso, comunicadores, ajudar no entendimento que o povo tem que respeitar a justiça. Mas é difícil demais. Tem cada coisa que é difícil. Esse episódio é difícil. Agora, o Luciano Fará matou um promotor à luz do sol. À luz do sol. Estava aí, livre, leve e solto. Só que ele tinha matado um outro moço, coisa horrorosa. E aí ele foi condenado pelo Tribunal do Júri. E saiu uma decisão do Supremo de que quem foi condenado pelo Tribunal do Júri pode recorrer, mas tem que ser preso. Prenderam o Luciano. Pois não é que a defesa entrou com recurso e cinco desembargadores, cujos nomes eu só não digo aqui porque eu não sei, decidiram de 3-2 soltar o Luciano. Aí, como é uma causa do Ministério Público e não de um cidadão pobre, o Ministério Público foi recorrer de novo. Outro desembargador falou: prende o Luciano, agora estão caçando o Luciano. Então é o seguinte, é difícil demais para o pobre acreditar que todos são iguais perante a lei, Júnior. Então a lei diz o seguinte: se você é réu primário, você pode tirar a vida de uma pessoa pelo menos uma vez na vida? O problema é que a lei, ela muda de várias vezes, né? Antigamente, depois dessa condenação em segunda instância, você já podia ser preso. Isso. Agora você só pode ir para cadeia depois de recorrer até o último instante. Tá, mas nós estamos falando de coisa diferente. Esse caso é pro Tribunal do Júri. Por exemplo, o ladrão aí é outra história. O Tribunal do Júri, que o STF... Crime contra a vida. É crime contra a vida. E o Tribunal e o Supremo decidiu agora o seguinte: passou no Tribunal do Júri, foi condenado, pode recorrer, mas preso. Então, isso que eu tô falando, Edu. Mas aí é tanta mudança, o Supremo vai e volta tanto, que aí cria umas aberrações como essa. E aí a gente vê bandido sendo solto. O que eu sei é que cadeia foi feita para rico, não.